Só que, quando eu fui fazer vestibular, eu tinha um ranking de profissões, né? Vocês falaram, Melo, você só queria ser psicólogo? Depende, eu fui amadurecendo isso com o tempo, né? Eu prestei vestibular 3 vezes, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu sei, que eu senti na pele, é essa pressão psicológica de um jovem ali, né, que vestibulando. Porque eu fiz ensino médio e, na época, eu sempre estudei em instituições públicas, na escola pública, e aí no meu 3º ano eu fui fazer um cursinho, 3 vezes na semana esse cursinho, que foi onde eu me revoltei com o ensino que eu recebia. Porque era absurdo. Você está com 17 anos, você vai prestar vestibular, e você nunca ter ouvido falar de unidade molar, por exemplo, mostra... É a percepção de todo mundo quando chega no cursinho, isso aí. Assim, deu uma revolta, assim, porque eu tinha aula do cursinho, eu me recordo disso, cara, eu tinha aula do cursinho de um professor de física, de química, né, e na época eu fiz o cursinho da Poli, que era bem no início ali, um projeto social, não era uma coisa, acho que como é hoje, que hoje ela é até privada. Assim, e assisti a aula do cursinho e eu fui ver meu professor de física da escola ensinando errado, cara. Eu falava, gente, né, é negócio, mas enfim, passou. Então eu fiz, obviamente não passei a primeira vez, fui para um 2º ano de cursinho, que às vezes, já é uma angústia para muitos jovens. Principalmente quando está investindo um valor, né? Você investe um valor, né? E assim, mas isso. Pai cobra, né? Putz, mano, tá pagando, sei lá, R$1.000 de cursinho. Isso. Mas, ó, o Lê falou uma coisa, cara, a questão do tempo. O jovem, ele acha... Eu falo isso porque eu tinha essa percepção de que fazer mais um ano era perder tempo. Entendeu? Você tem essa percepção de novo, vou gastar mais um ano, vou perder mais um tempo. Enfim, eu não tinha opção, a verdade é essa. Assim, eu não tinha grana para pagar faculdade particular, esse é o ponto. Então, eu fui mais um ano para fazer cursinho, só fiz cursinho, né? E foi o que eu falo que eu fiz o meu ensino médio em um ano, porque eu tive que refazer, realmente, é muito defasado, e aprender ali o máximo possível naquele período. Resultado. Eu fiz esse um ano, eu prestei psicologia nas universidades, né, públicas na época, prestei psicologia, eu cheguei a prestar educação física e eu cheguei a prestar processamento de dados. Uau! Um para cada lado. Não passei também. Eu não passei no meu 1º ano só de cursinho. Só que eu já era segundo ano, entendeu? Cara, eu lembro que Mas tinha pressão dos pais, essa coisa? Cara, só para você entender, eu tô contando a minha história porque talvez muitos se identifiquem. Esse poder da autorrevelação, né? Eu tinha uma pressão socioeconômica, porque não havia a possibilidade de pagar uma universidade. Isso não era uma opção para mim, né? Do meu contexto, não era. Meus pais eram... professores, então eu era filho de professor. Meu pai professor de matemática e minha mãe professora de português, assim. Então, você já era da escola, você já tinha que ter boas notas, não tinha essa, entendeu? Então tinha essa pressão. E, enfim, fora todo outro contexto de pressão, que quando você está no mundo universitário, principalmente no mundo universitário, esse mundo de cursinho, cara, os cursinhos, eles falam muito dessa... Parece que você só tem 3 universidades. Em São Paulo, por exemplo, só tinha 3 universidades. USP, PUC e Mackenzie. Não. USP, Unicamp, Mackenzie, USP, Unicamp e Unesp. Dentro da... Sim, parece Se for falar as únicas que existem todas, é PUC, Mackenzie e USP. Isso. Naquela época era assim, ou você entrava em uma das 3, ou parecia que era um era tipo demérito, de fracasso. Qualquer outra coisa. Era um demérito, exatamente. Tinha até aquelas frases assim de banheiro que o pessoal zoava. Enquanto você está aqui fazendo número 2, tem um japonês estudando. As coisas assim. Então, enfim, isso de 20 anos, sei lá. Não vou falar não, porque eu quero revelar a minha idade. Aí faz tempo, né? Início dos anos... Algumas dezenas. 2 quase. Enfim, quase 2. Não, cara, mais 2 de 2. dezenas. Putz, mas enfim. Então aí, beleza. Então tinha toda essa pressão, e a pressão do próprio contexto. Você tinha a pressão, que também é uma outra pressão, que é a competição com os pares.
Claro. Né? Eu tô falando minha história porque eu falei, muita gente vai se identificar com competição. Você viu? Meu primeiro ano eu não entrei, tá? Não entrei, nem entrei no segundo. Ah, o seu primo passou em engenharia em tal lugar. Sem cursinho. Não, fez cursinho. Não, tô falando, mas vai ter um que passou sem cursinho tem também. aquele, tem. Aí você vê os seus amigos da turma anterior, um ou outro passou. Ah, fulano entrou na USP, fulano entrou não sei aonde. Cara, isso também gera uma pressão. E eu lembro, cara, do meu sentimento, e eu vou revelar isso porque foi marcante. Assim, eu lembro do meu sentimento quando eu fui olhar a última lista de vestibular que sobrou. Acho que era da Unesp. Que era a última, assim, já tinha tomado pau em todas. E, cara, o sentimento, assim, cara, que quando você não vê teu nome na listinha, assim, tipo, era de morte, era de luto. Sim. Tipo, é como se tivesse morrido alguém, assim, da tua família. Assim, você fica numa frustração, assim, numa decepção e se julgando, né? Você fala... Porque, assim, sozinho, né, lidando com tudo, você se acha burro, cara. Você se acha menos do que qualquer outro, entendeu? Você, putz, e aí você fica pensando, bom, o que eu vou fazer? Bom, vou ter que fazer uma faculdade. Então, você já estava pensando em, pô, ir para uma particular mesmo, vendo as coisas que tinha. E pensando em trabalhar. Falei, pô, preciso, sei lá, dar um trampo, fazer alguma coisa. E aí eu fiquei uns meses, assim, bem mal. Né, até, acho que foi em fevereiro ou março, saiu o resultado, não vou me acordar. Fiquei março, abril mal, assim, sem saber, sem rumo na vida, assim, meio que, o que eu vou fazer? E aí meu pai virou pra mim e falou assim, tenta mais 6 meses aí, tinha aquelas turmas de maio, certo? No cursinho, não sei se ainda existe isso, mas naquela época existia. Tenta turma de maio, tipo, você não tem saco emocional, você não tem pra fazer mais um ano, por causa da ideia, tô perdendo tempo, puta, fazer tudo de novo. Todo mundo conseguiu, não. Aí é aquela coisa da turma de maio, sabe, que você já entra no final de maio, uma coisa assim, falei, mais uns 5, 6 meses ali, aí foi quando eu falei, vou fazer, né, e foi importante a fala do meu pai, isso é importante destacar, até por questão da família, assim, né, do fato dele falar pra mim, não, tenta de novo, tenta mais um ano, tal, né. Depois eu fui descobrir por que ele fez isso. Mas, enfim, vou contar no final porque ele fez isso. Mas, que é engraçado. Mas tenta mais um ano. E eu me senti tranquilo, assim. Falei, pô, beleza, então vou tentar mais um ano. Foi mais um ano, mais 6 meses. Você se dedicava mesmo, assim? Tipo, cara, eu estudava, velho. Eu estudava. E o que me revoltava é que tem outro contexto aí também, pra falar, que a gente também pode abordar Faz depois. Parte. Cara, eu tenho um certo grau de TDA. Você tem? Eu tenho. Entendeu? E eu ficava muito revoltado, porque eu fazia o simulado e eu tirava uma nota, assim, no simulado, eu falava, pô, legal, na hora da prova... Esquecia. Não, cara, eu errava, eu ia ver minhas porcaria das respostas lá, eu errava por desatenção mesmo. Na transferência preencheu o gabarito errado. Não era o gabarito, não, na hora da prova, assim. Eu lembro que tinha uma questão... tipo, não prestar atenção no texto direito. Umas bobagens, eu lembro que tinha acho que foi no Enem, eu lembro dessa questão, porque eu fiquei com tanta raiva de mim. Era uma questão assim, tinha número 1, 2, 3 e 4, né? Aí tava lá, quais eram os países? Mano, a resposta assim, tipo, mamão, aquela questão assim, tipo, Peru, Brasil, Uruguai e Argentina, Sim. Só que na sequência numérica, entendeu? E aí ele dava ali uma sequência numérica e eu só tinha que acompanhar a sequência numérica. Eu não sei porque cargas d'água, beleza, já sabia o nome disso aí. E a questão, tinha uma questão que ela mostrava a sequência dos países, só que não em numérica. E aí eu fui nela. Tipo, os nomes estão aqui. Os nomes estão aqui, é isso. Mas, mano, isso daí eu acho que os caras fazem pra te ferrar mesmo. Faz parte, são critérios de avaliação, né? Porque não faz sentido. Tem coisa que é muito complicado, o cruzamento que eles propõem. Tipo assim, o A3, A3B1 com C4 e D5. Sabe? Quando põe assim, relacione a... Exato. Aí, caraca, você precisa fazer toda uma engenharia ali pra conseguir. Conseguir. Então, assim, eu ainda sofria com isso, porque não tinha essa facilidade diagnóstica que a gente tem hoje. Então, isso também era um outro complicador. Né? Não, até, sei lá, acho que até 2020, todo mundo que teve TDAH não sabia. Então, assim, tinha esse outro complicador. Mas, assim, eu estudava, cara, E principalmente nesse período, né, você tinha os amigos e tal, ficava aquela coisa, você saía da aula, ficava mais um tempo no cursinho, continuar estudando.
fazia os simulados. Bom, enfim, novamente eu fui para as provas e aí acontece uma outra coisa. Você já começa a questionar o teu curso. Por quê? Porque começa a ficar mais importante para o jovem não o que você vai fazer. Começa a ficar mais importante para o jovem o medo de não passar de novo. Aí você vai baixando o critério de curso. Vou tentar no mais fácil. Aí eu comecei a me pegar. Falei, putz, mano, vou fazer o quê? Acho que eu vou baixar para um outro curso. Eu só não vou falar o nome dos cursos para ninguém se sentir ofendido. Mas tem uns cursos que a gente sabe que tem é mais fácil. Concorrência. E aí eu fiquei pensando assim, pô, eu gosto disso. Acho que eu vou... Tipo filosofia, talvez, vai? Talvez. Não sei. Mas acredito que seja menos concorrido do que, sei lá... menos concorrido. Direito, vai. Sim. Menos concorrido do que direito. Você pega medicina e história, qualquer... Isso, Então, assim, você chega e começa a fazer esse tipo de avaliação, porque o que passa a ser mais importante é passar. Ou seja, o que você quer, o que você sonha, já começou a perder importância, porque para você ali o medo de falhar, que leva... Né, hoje eu sei todo esse contexto, mas na época eu não sabia. Então, aconteceu isso comigo. Foi aí que nesse ano, eu lembro que eu falei, eu vou prestar Unicamp, mas o Unicamp não tinha psicologia. Né? Aí eu falei, pô, eu gosto de jogar bola, eu prestei educação física. Eu prestei educação física no Unicamp. E prestei psicologia na Unesp, e prestei psicologia na UFSCar, e prestei psicologia na USP. E prestei processamento de dados na FATEC, que é em Sorocaba na época. Foram as 4 universidades ali que eu falei, uma eu tenho que entrar. E eu me recordo que quando eu fui à Universidade Federal de São Carlos, olha como é que funciona a questão do medo. O dia do vestibular da Federal de São Carlos caía no mesmo dia de um concurso público do Estado para secretário de escola, que eu tinha me inscrito também. Eu falei para o meu pai que eu fui fazer o vestibular na Federal da São Carlos e mentira. Eu fui fazer o concurso. Nossa! Porque a Federal de São Carlos tinha matemática escrita. Eu falei, mano... Dissertativa de matemática. Eu falei, cara, eu sou ruim de matemática. Eu não vou nem ferrando. Eu vou pra fazer o concurso. Que plot twist. Olha seu pai descobrindo a história agora. Não, hoje ele sabe. Mas assim, na época, eu achei que era mais fácil, velho. Eu falei, o medo era o medo de falhar. O medo de falhar é grande. O medo de novo, de não ter nada, de não ter perspectiva, fica grande pro jovem, entendeu? Então, fiz isso, né? E aí, fiz USP, não consegui passar, fui para a segunda fase, não passei, a Unicamp também não passei, eu tinha tido uma nota muito boa na FATEC e fui bem na Unesp, que foi a faculdade que eu entrei, né? Então eu fui fazer psicologia na Unesp, graças a Deus deu certo, eu consegui passar. E, cara, mas... Assim, aí, dessa vez, você ficou feliz. Não, porra, desculpa o palavrão. Você tira, velho. Você tira um mundo você não tem noção. Na minha cabeça ali, era a definição de sucesso e fracasso. Assim. Tipo, é muito peso. Todo o contexto, a forma com que foi administrada, a maneira com que eu tive que administrar aquilo, a maneira com que tudo foi colocado, na minha cabeça, naquela época... era tipo, ou vai pro céu ou vai pro inferno. Sim. Entendeu? Por isso que o peso psicológico ele é muito grande. E às vezes as pessoas que estão por fora não entendem isso. E às vezes tem adolescentes, que sei lá, jovens como eu, que ali você ficava tentando lidar com aquilo calado, sozinho. Assim, você vai pensando em possíveis alternativas, né? E olha só que interessante, né? Saiu o resultado do concurso, aquele da secretária de escola, e eu tinha passado. Caramba, velho. Entendeu? E tinha passado. E eu acho que, se eu não me engano, foi antes de sair o resultado da Unesp. Aí também já me deu um pouco de alívio, assim, do tipo, pô, pelo menos agora eu vou trabalhar, eu vou conseguir pagar a minha, assim, tipo, já tava, né? Aí, mas aí você conseguiu estudar e trabalhar ou não? Não, aí eu fui pra Unesp, porque lá era integral, tinha que... No interior, né? No interior. Pô, e foi, pra mim, uma das melhores coisas que me aconteceu, assim, pra vida, pela experiência e tal, tudo. Mas eu fico pensando... não precisava ser dessa forma, eu não precisava ter esse sofrimento todo, eu não precisava botar esse peso todo que eu estava colocando. Hoje, com toda certeza... Agora tem o Unesp em Guarulhos, né? Cara, eu não sei, abriram alguns campos... tem Guarulhos agora. Você tem uma USP, acho que não é? Não, a USP tem lá na Engenheiro-Goulart, lá na Leste. A Unesp tem Guarulhos. Agora eu não sei como é que tá. Mas, assim, hoje eu tenho total clareza de que se eu tivesse não entrado na Unesp, se eu tivesse feito qualquer outra universidade,
particular e se Você não tivesse estaria tão optado... feliz também. Não, isso que eu quero dizer. Talvez se eu tivesse feito outra universidade particular, mesmo psicologia, pelo gosto que eu tenho, pelas minhas habilidades que eu acho que eu tenho uma certa vocação para o que eu faço, eu também me daria bem. Sim.